Via Justiça de hoje é sobre os 20 anos de criação dos Juizados Especiais Cíveis. Nossos convidados, o desembargador Caetano Levi Lopes, vice-presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, e o advogado André Luiz Lopes. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Os juizados especiais cíveis ampliaram o acesso da população ao judiciário. Desembargador, doutor André, qual é o balanço dos JECs 20 anos depois da criação deles? Olha, o balanço é muito positivo. Quando na década de 80 surgiram os juizados de pequenas causas, a criação foi por uma constatação óbvia. Havia demanda reprimida na sociedade. Demanda reprimida quer dizer causas de pequeno valor que normalmente não seriam ajuizadas na justiça comum. O sucesso dos juizados de pequenas causas foi tamanho que o Constituinte, em 88, acabou por não só mudar o nome, mas ampliar. Passou para juizados especiais, as causas eram só cíveis, e o Constituinte determinou que também causas penais passassem a ser da competência desses juizados especiais. Demorou um pouco a implantação porque a norma constitucional dependia de uma lei, que só veio em 1995. A partir da legislação federal, surgiu a lei estadual, porque inicialmente os juizados especiais eram só estaduais. Os juizados especiais federais vão surgir por uma emenda constitucional posterior. E logo no primeiro momento notamos aquilo que já vinha da experiência dos juizados de pequenas causas. A demanda reprimida era muito grande. E na verdade, quando alguém sofre uma lesão no seu direito, ainda que monetariamente pequena, ele teve um direito lesado e tem, em consequência, direito também de ter a tutela do Estado. E foi isso que aconteceu com os juizados, e daí a grande procura já naquela época e que se avolumou ao longo do tempo. Doutor André Luiz, como o senhor vê os juizados especiais hoje, 20 anos depois da criação? O juizado, ele chegou, como disse bem o desembargador, para suprir uma demanda reprimida. E o cidadão, com a informação que lhe chega todos os dias em casa, através da televisão, os meios de comunicação, ele passou a utilizar mais, mesmo porque a própria lei do juizado, ela tem a benesse de que até 20 salários mínimos ela não precisa contratar um advogado. Ela pode diretamente ir ao judiciário, no juizado, atermar o seu pleito e a partir dali resolver o seu problema. Então houve uma demanda que foi resolvida no primeiro momento, mas com essa busca do cidadão pelos seus direitos, acabou que hoje também o juizado especial ele passa por problemas de acúmulo de processos, né? E os magistrados não têm dado conta da demanda hoje, que é excessiva. O senhor quer falar sobre isso, desembargador? Por que isso aconteceu? Por que os magistrados, como disse o doutor André Luiz, não estão dando conta do número de processos? Esse fenômeno passa também na justiça comum. A verdade é que a Constituição de 88, a nossa atual Constituição, essa Carta Cidadã muito oportuna, trouxe muitos direitos e os cidadãos, ao longo do tempo, foram descobrindo esses direitos. Hoje nós temos na justiça comum um volume de demanda impensável há 15, 20 anos. Os juizados especiais seguiram isto. Agora, o problema estrutural ele é sério, porque nós temos no Estado um limitador, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então não há como ampliar muitos quadros, porque o limite que a lei estabelece é um limite muito estreito. Nós não podemos esquecer que Minas Gerais tem 296 comarcas instaladas. Em todas as comarcas o juizado especial funciona. Não civil, que tenha, civil e criminal. Criminal. E agora também fazenda pública. E onde não há juiz só para juizado especial, comarcas menores,
o juiz da justiça comum exerce também a jurisdição especial. Então, em razão disto, a demanda é grande e não há realmente pessoal em quantidade suficiente. Mesmo com o uso de tecnologia, que gradualmente o tribunal vem implantando, a verdade é que a mão de obra se desloca. Quando se informatiza, por exemplo, o juizado de uma comarca, várias pessoas têm que passar a trabalhar na infraestrutura da informatização. É uma ilusão achar que, porque informatizou, diminui a mão de obra. Ela apenas desloca. Doutor André Luiz, é verdade que ao implementar medidas que visam acelerar o procedimento, a lei dos juizados especiais teria incorrido em equívocos prejudiciais aos indivíduos? Quais seriam estes equívocos? Um deles seria essa possibilidade do cidadão, sem o acompanhamento do técnico advogado, ajuizar até 20 salários mínimos o seu pleito. Isso coloca o cidadão em situação de vulnerabilidade, porque muitas das vezes ele está acionando uma multinacional operadora de telefonia, ele vai estar de um lado só e a operadora do outro lado, ela estará assessorada por um ou mais advogados. Então essa situação coloca o cidadão em situação de vulnerabilidade e nesse ponto ele é hipossuficiente na produção de provas, ele é hipossuficiente na condição até intelectual, né? Então fica uma aplicação da justiça um pouco desejosa. Desembargador, quais os riscos que podem ocorrer numa disputa nos juizados especiais? O senhor acha que é preciso alertar as pessoas sobre as falhas no funcionamento dos chamados JECs, né, juizados especiais cíveis? Quais seriam estas falhas? Olha, uma justiça simplificada, que é o que pretendeu o Constituinte, ela realmente não tem como ser perfeita no sentido de comparação com a justiça comum. Mas o doutor André tem razão. A lei dispensa realmente advogado causa até 20 salários mínimos. Eu quero deixar claro que na esfera penal é obrigatória a assistência por advogado. Se o acusado não tiver advogado, o juiz designará um defensor público para assisti-lo. Nos juizados cíveis e da fazenda pública é que há essa dispensa. Agora, o ideal é que o Estado tivesse defensores públicos à disposição dos juizados especiais cíveis e fazenda pública para, quando a outra parte estiver assistida por advogado, também prestasse assistência. Isto é uma realidade, na realidade ainda não é possível. Agora, esta falha deve ser alertada à parte? Sim, e os juízes, em geral, procuram alertar. Só não tem como suprir, porque os defensores públicos só atuam na área penal. Doutor André Luiz, quais as garantias processuais que estão no processo comum e que foram retiradas nos JECs? Um dos princípios do juizado especial tem a celeridade, informalidade, oralidade, economia processual, né? Então, isso faz com que, por exemplo, não seja necessário levar a termo depoimentos, né? Então, há algumas coisas que, para facilitar, para agilizar, foram dispensadas e que são aplicadas no procedimento ordinário, nas varas comuns. Isso agiliza, isso tem economia de material, de tempo, né? Então, isso é um dos facilitadores, né, do juizado. Mas isso, por outro lado, dificulta na obtenção da prestação jurisdicional eficaz? Eu acho que em algumas situações, sim, é necessário todo esse aparato tradicional, né, para melhor registro e aplicação da justiça. O Via Justiça faz um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e os 20 anos de criação dos Juizados Especiais Cíveis. Em debate, os problemas enfrentados pelos JECs com a sobrecarga de processos. Participam do programa o desembargador Caetano Levi Lopes, vice-presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, e o advogado André Luiz Lopes. O doutor André já falou sobre os princípios que orientam os JECs. E agora eu pergunto para o senhor, desembargador, como esses princípios estão sendo afetados pela situação atual dos juizados? Os princípios previstos tanto na Constituição quanto na Lei dos Juizados, que é a Lei 9.099 de 1995, vieram justamente para que a Justiça Especial fosse mais célere. Muito antes da Emenda 45 constitucionalizar o princípio da celeridade, isso já era praticado nos juizados especiais. E então simplificam-se realmente os atos processuais, há uma séria limitação de recursos, não se permite ação rescisória, tudo isso visando uma prestação mais rápida. Agora, prestação rápida não quer dizer prestação muito justa, às vezes. Eu costumo lembrar que o julgamento mais rápido da história foi o mais injusto, né, que foi o julgamento de Cristo, que aconteceu em algumas horas e resultou no que todo mundo sabe. Então, a justiça precisa de um tempo próprio. Agora, esse tempo, é claro, não pode significar também demora que torne quase que inútil a prestação jurisdicional. Então, o propósito dos juizados, o propósito inicial e que permanece, é de respeito a esses princípios. E quando se busca celeridade, alguma coisa há que ser sacrificada. Mas como que a celeridade está sendo comprometida com essa sobrecarga de processos, um número cada vez maior de processos? Como que isso está afetando o princípio da celeridade? Sim, afeta, mas ainda assim o juizado é bem mais célere do que a justiça comum. Um processo no juizado especial não dura tanto quanto verificamos na justiça comum. Nós temos, por exemplo, na jurisdição comum, falando aqui só em Minas Gerais, a Câmara que eu integro, a segunda Câmara Civil, nós julgamos há pouco tempo um recurso de um processo iniciado quando eu não era nascido ainda. E que, diga-se de passagem, está longe de terminar. A sociedade não pode mais conviver com isto. E então, o propósito dos juizados é de procurar essa celeridade. Agora, que ela está sendo comprometida, infelizmente, está com essa grande carga de trabalho, que, diga-se de passagem, é positiva. Isso quer dizer que o cidadão está confiando na justiça, apesar de todas as críticas, mas com essas limitações de material e de mão de obra humana, nós, infelizmente, não podemos ter aquela celeridade ideal. Doutor André Luiz, com essa situação vivida pelos juizados cíveis, né, de sobrecarga de processos, falta de pessoal, o senhor acha que o princípio da simplicidade ele foi perdido? Não, eu acho que não. Eu acho que até essa informatização do processo, né, ele sendo digital, isso fica mais simples, fica mais sério, fica mais direto. A termo, por exemplo, uma inicial, ela já sai com a intimação, a marcação da audiência, né? Então isso tem dado resultado. Mas o número exagerado de processos emperra, porque o magistrado ele vai ter que acessar o sistema hoje e despachar todos os processos como ele faria nos processos físicos, né? Então, essa demanda esbarra, né, no ser humano que tem suas limitações, né? E falando dessa tutela, eu acho também que há uma falta de respeito até, por exemplo, dessas operadoras de telefonia, onde elas vão lá por serem acionadas pelo cidadão e sofrem uma indenização, por exemplo, de danos morais no valor de R$ 1.500, R$ 2.000. Isso para elas é irrisório. Essa condenação ela não serve, ela não preenche o caráter pedagógico e nem indenizatório. Então, deveria se indenizar, fixar valores altos, que com certeza, doendo no bolso, elas não iriam prestar
esse serviço de forma equivocada, desrespeitando o cidadão, prestaria um serviço melhor e, em contrapartida, o cidadão não iria buscar o judiciário com tanta frequência pelo mesmo problema, problemas recorrentes. Desembargador, os índices de conciliação e transação penal em BH e Minas são satisfatórios, estão sendo satisfatórios? Infelizmente não. Não? Principalmente depois que foi implantado o juizado da Fazenda Pública. O poder público, lamentavelmente, não tem a cultura conciliatória. O Estado, quando eu falo Estado em geral, não só o Estado de Minas Gerais, mas a União, os Estados Federados e os municípios são demandistas por excelência. E a conciliação, ela, pelo próprio mecanismo, pressupõe que as partes estejam dispostas a uma solução de consenso. Se um lado não está, né? Exatamente. O futuro Código de Processo Civil, que vai ser aplicado subsidiariamente nos juizados especiais, vai ter uma norma muito interessante. Sempre que a demanda for patrimonial, o juiz vai designar uma audiência de conciliação e a parte que deixar de comparecer vai ser multada. Você acha que isso vai ajudar, então? Sem dúvida, porque sempre numa boa conversa é que pode chegar a um ponto comum. Só para antes da gente encerrar esse bloco, desembargador, o senhor acha que essa cultura demandista do poder público um dia terá solução? Ah, tem que ter. Embora nossa federação, né, que segue o presidencialismo, no presidencialismo há um problema sério, porque, em geral, mesmo com reeleição, somados os 2 mandatos, o período ainda é curto para uma administração pública. E o novo administrador vem sempre com novas ideias e, às vezes, o administrador que deixou o cargo deixou também problemas. Problemas que o novo administrador tem que gerir. E daí, talvez, essa cultura de tentar retardar as soluções para que os problemas administrativos sejam solucionados. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo. Estamos de volta com Via Justiça, hoje sobre as dificuldades dos juizados especiais cíveis nos 20 anos de criação dos chamados JECs. Participando do programa, o desembargador Caetano Levi Lopes, vice-presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, e o advogado André Luiz Lopes. Pergunto para o senhor, doutor André, o que deve ser feito com relação às chamadas demandas repetitivas por problemas não resolvidos? As empresas devem ser punidas? Como eu já disse no bloco anterior, eu acho que uma forma de reprimir seria
indenizações perto do teto que está previsto na lei de juizado especial, 40 salários mínimos, porque uma condenação de R$ 1.500, R$ 2.000, isso é irrisório para uma empresa, né? E para o ofendido, soa como descaso. Então, se aplicar uma condenação de valores substanciais, acredito que essas empresas realmente vão prestar um serviço de qualidade, vão ter mais respeito ao consumidor, ao cidadão brasileiro. Desembargador, o que o senhor diz sobre essas demandas repetitivas por problemas não resolvidos? Olha, no momento eu presido um órgão no tribunal criado pela Lei 12.153, lei federal que reestruturou os juizados, que é uma turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais. E lá nós temos procurado fazer essa uniformização de modo que os juízes do estado inteiro possam julgar com base no que for uniformizado. Isto, de certo modo, facilita e torna mais rápido o julgamento dessas demandas repetitivas. Agora, voltando ao projeto de Código de Processo Civil, há uma expectativa que no mês que vem o Senado termine a votação, lá vai ter um tratamento específico para demandas repetitivas e que vai repercutir nos juizados especiais e, com isto, coibir esses abusos, acredito eu. Não vou dizer que os abusos vão terminar, mas pelo menos vai haver uma redução substancial desses abusos que o doutor André disse com muita propriedade. Doutor André, há ações conjuntas com o governo por meio dos PROCONs, das Secretarias de Defesa do Consumidor e das agências regulatórias que facilitem o trabalho dos JECs, ou não há essa ação conjunta? Esses órgãos têm uma ferramenta própria, que é a ação civil pública, e poderia ser ajuizado, né? Mas é muito modesta a atividade desses órgãos. A gente não vê a utilização dessa ferramenta em prol de ações coletivas, o que também poderia causar uma diminuição na demanda, né? Então, poderiam utilizar mais. A atuação deles é muito modesta, apesar de terem uma ferramenta, terem pela lei, né, essa possibilidade de fazer o manejo de uma ação coletiva. É muito modesto. Desembargador, o que fazer para que os juizados especiais tenham maior eficácia? O que se tem que fazer é investir. Nada se consegue sem investimento. Investir mais na formação de juízes, de servidores, investir também na infraestrutura. Isto é fundamental para que haja uma eficácia maior. O problema sério é o que eu disse em outro bloco, a limitação da lei de responsabilidade fiscal. Mas apesar destas limitações, nós temos feito o possível e quase que o impossível. Até eu gostaria de aproveitar para dizer que em Minas Gerais nós temos uma liderança fantástica em juizados especiais, que é o desembargador Fernandes Filho. Ele foi presidente do tribunal, está aposentado há muitos anos e é quem realmente implantou e dirige o juizado. E esses juizados mineiros servem de exemplo para a federação. Então, mesmo com tanta escassez, temos feito o possível. Quais são as dificuldades dos operadores do direito, doutor André Luiz, no dia a dia dos juizados cíveis? Dos juizados especiais como um todo? Eu acho que a grande dificuldade é mesmo o tempo, né? A ausência dessa agilidade que foi objeto da elaboração da lei que rege o juizado especial. O tempo para sair uma decisão meritória, né, ainda assim é mais rápido que o procedimento comum, na justiça comum. Mas cada vez mais a gente verifica que essa decisão ela demora mais a surgir por conta dessa demanda que existe hoje, essa procura que o cidadão vai diretamente ao judiciário, à terma, né? Então eu acho que a maior dificuldade seria mesmo essa ausência de agilidade que se propôs, mas também que é próprio da estrutura, é próprio da demanda, né? Rapidamente, as considerações finais do senhor, desembargador.
Os juizados especiais foram uma promessa importante do Constituinte de 88 para a sociedade. Promessa que ainda não chegou no ideal, mas se compararmos o que ocorria antes da demanda reprimida, da impossibilidade de acesso à justiça tradicional e o que se passa hoje, a sociedade, sem dúvida, deu um passo importante. Claro que temos muito que aprimorar. Considerações finais do senhor, doutor André, rapidamente? Eu me lembro quando foi iniciado, entrou em vigor o juizado, funcionou no térreo e era 24 horas. Então essa demanda toda começou a ser sentida e, infelizmente, atendeu um certo momento e hoje já está precisando de uma reforma, digamos assim. Mas a ideia foi boa, um certo período resolveu, mas nós já estamos precisando de fazer uma emenda para que ele continue nos resolvendo. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.